A paz do Senhor Jesus Cristo para todos e um bom dia abençoado para todos. Irei eu trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Irei ler a palavra do Senhor, que se diz assim: o julgamento do trono branco, ou o juízo final, em algumas traduções. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Louvado seja Deus. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno dera os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui João vai relatar de uma revelação que ele teve. Primeira revelação que João vai relatar nessa passagem, que ele viu um trono branco. E ele vai dizer que tinha alguém sentado neste trono branco. E quem era que estava sentado no trono branco para fazer esse julgamento? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Porque a Bíblia vai dizer que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. E João vai relatar que viu o trono branco e aquele que se sentava no trono branco. E ele vai também dizer que viu mortos diante deste trono. Mortos grandes e pequenos. Aqui quando fala grandes e pequenos não é estatura de alto e baixo, mas é de posição. Posição financeira, posição trabalho. Pessoas que tinham posições aqui na terra, que são grandes, como juízes, promotores, esse tipo de pessoas que tinham uma posição financeira aqui na terra. Mas dizer também pequenos, pessoas que não tinham condições. Mas o que João quer passar para nós é que independente da posição, seja classe alta, classe média ou classe baixa, tinha pessoas ali diante deste trono. É isso que ele quer passar para nós. E ele continua dizendo que abriram-se livros. E outro livro estava no meio desses livros, o livro da vida. E pessoas que não foi achado o nome delas no livro da vida, infelizmente, é triste, mas a palavra de Deus diz que essas pessoas que não foram achado o nome dela no livro da vida, essas pessoas foram lançadas no lago de fogo, como diz aqui no versículo 15, vai dizer, ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É triste, isso, mas é a realidade, é a palavra de Deus que nos ensina. E o que eu quero passar, é o que é esse julgamento do trono branco. Esse julgamento do trono branco, essas pessoas que vão estar, aqui é algo que ainda vai acontecer, não aconteceu, vai acontecer ainda. João está relatando de pessoas que vão estar diante desse trono branco. Pessoas de classe alta, posição na terra e pessoas também humildes. Mas o que João quer nos ensinar é que essas pessoas, independente da classe alta ou classe baixa ou média, essas pessoas que vão participar desse julgamento, desse trono branco, são aquelas pessoas que morreram sem se arrepender dos seus pecados e morreram sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. São esses tipos de pessoas que vão participar desse julgamento. Porque as pessoas que morrerem arrependidas nos seus pecados
e tiverem aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, estas pessoas não vão participar desse julgamento, não. Este julgamento aqui são para pessoas que morreram sem salvação. É triste, mano, mas infelizmente é a palavra de Deus. E tudo que a palavra de Deus nos ensina, mano, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. De alguma forma, a palavra de Deus vai se cumprir e está se cumprindo todos os dias, mano. Mas o que interessante essa passagem diz, mano, é sobre o livro da vida, mano. Porque o livro da vida vai estar no meio de outros livros. E o nome dessas pessoas não vão estar no nome no livro da vida. Porque se os nomes delas estivessem no livro da vida, elas não iriam participar desse julgamento final, não. Só que Deus, por isso que a Bíblia diz que Deus não vai deixar ninguém por inocente. Hoje em dia todos têm o alcance do evangelho da salvação. O que é que Deus vai mostrar para essas pessoas nesse julgamento? Esse julgamento não é um julgamento que vai ter absolvição, não, vai ser absolvido, não. Já é um julgamento já de condenação. Porque essas pessoas já morreram, infelizmente, condenadas. Morreram sem Cristo e morreram sem se arrepender dos seus pecados. O que é que Deus vai fazer nesse dia, mano? Por isso que a Bíblia diz que Deus não vai deixar ninguém por inocente. Deus vai mostrar a essas pessoas o porquê que elas estão participando daquele julgamento e por que é que elas morreram condenadas. E muitos pensam que a salvação é por obras. Quando fala aqui em obras, aí a pessoa naquele dia diz, não, Senhor, mas eu ajudei alguém com uma cesta básica, eu ajudei alguém financeiramente, eu fiz uma caridade. Não. A salvação, ela só é alcançada através de arrependimento. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que a salvação não é por obras. Aqui, quando fala em obras, é obras de arrependimento. Essas pessoas elas não tiveram aquela obra no coração de arrependimento. Pessoas que endureceram, infelizmente, o coração para a palavra. E não deixou a palavra de Deus penetrar no seu coração. Por isso que o livro da vida vai estar lá, para mostrar para essas pessoas que o nome dela não está lá, mas vai estar no livro da culpa. Porque existe, mano, um livro da culpa, infelizmente existe. Mas isso tudo não é culpa de Deus, não. É não. Isso tem que partir do ser humano. O ser humano tem que abrir o coração, é necessário o ser humano abrir o coração para que a palavra venha penetrar no coração dele e ele não participar desse julgamento de condenação, não. Esta é a palavra que eu trago para os vossos corações e digo mais uma vez, esta palavra se encontra em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Que você venha abrir o coração para a palavra de Deus, para que você, quando vier partir desta terra, não partir condenado, não. Que Deus não deseja isso, não. Mas isso tem que sair dependendo de você, do ser humano. Foi o que eu fiz há 8 anos atrás, deixei a palavra de Deus entrar no meu coração. E hoje em dia, estou caminhando com Deus, caminhando para um caminho da salvação, pela misericórdia de Deus. Esta é a palavra que você venha deixar entrar no seu coração, para que você, quando vier a partir dessa terra, não participar desse julgamento, desse tribunal, que aqui já é um julgamento de condenação. Aqui não vai ter mais absolvição, a pessoa não vai ser mais absolvida, não. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, morreu, seguiu-se o juízo. Infelizmente, quando a pessoa morre, não tem volta mais, ou é céu ou é inferno. E só para deixar claro, aqui no versículo 15, fala sobre o livro da vida. Se Deus permitir, que o amanhã pertence a Deus, se Deus permitir, no próximo vídeo, eu irei explicar só sobre o livro da vida. Que Deus abençoe o dia de cada um e que você venha deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Porque essas pessoas aqui que vão participar desse julgamento não são pessoas que morreram com Jesus, mas são pessoas que morreram sem Jesus e sem se arrepender. E também, infelizmente,
Aqui também nesse julgamento, infelizmente, vai existir pessoas que um dia se viram a Jesus, mas se afastaram dele, voltando para o mundo. Pois você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e você também que um dia aceitou, mas se afastou dos caminhos do Senhor, abra o seu coração novamente para Ele. Você deixa a palavra de Deus entrar, para que você venha participar da salvação eterna. Esta é a palavra para os nossos corações, e que Deus abençoe o dia de cada um e deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, em nome de Jesus.